Eu quero aproveitar a sua presença aqui para te perguntar uma coisa que eu queria perguntar há muito tempo, mas já que você tá aqui, eu pergunto e todo mundo ouve a resposta. Ok. O homem da máquina. Quem é? O homem da máquina. Não, a gente vai chegar nisso. A gente vai encerrar com a frase. Não, assim, O cara da frase é um Hoje- gestor de fundo de investimento. Olha aí. hoje, qual é o melhor caminho para pessoa tirar o dinheiro de dentro do Brasil? Tipo, para pequenos investidores, porque você tava falando de pequenas quantidades, hoje a pessoa já consegue começar a investir. Sim. Mas hoje a pessoa fala assim, poxa, eu queria ter uma conta fora, eu queria começar a mandar para fora, eu me sinto inseguro. Qual é o caminho mais fácil para um leigo falar, ok, tem razão, quero tirar? Então, se você quiser tirar o dinheiro do Brasil, tem um caminho. Se você quiser tirar o Brasil do seu dinheiro, o que no final dá quase na mesma, tem um caminho muito mais fácil, que são as criptomoedas. E por que eu digo que você tira o Brasil do seu dinheiro, mas não necessariamente manda dinheiro pra fora? Porque os meus bitcoins, eles não estão no meu bolso ou num pendrive, como o pessoal fala, entre aspas, né? Uma carteira. Eles estão no blockchain, que é esse grande livro contábil do Bitcoin. Protegido lá dentro pelas minhas chaves privadas, que é a senha para que eu possa abrir esse livro contábil e pegar a minha parte. E isso tá na rede, entendeu? Isso não tá comigo aqui, ou não tá no Brasil, não tá nos Estados Unidos. Essa rede, ela é descentralizada. Ela tá rodando no mundo inteiro. De modo que se eu atacar, sei lá, metade dos mineradores do mundo, ela continua funcionando da mesma forma, né? E fica até mais atrativa, menos poder computacional, fica mais fácil resolver os problemas, mais gente quer botar poder computacional para isso. Então, essa é a maneira mais fácil de tirar o país do seu dinheiro. E quando eu digo tirar o país do seu dinheiro é pelo seguinte: se do nada, Bolsonaro, ou quem for ganhar a próxima eleição, Lula, Moro, etc. aí, né? Daciolo, vai saber o que vai acontecer no Brasil, né? Se esse cara vai lá e fala, não, O Marcílio. ei por bem manda o quê? Eu vou criar 2 bilhões de reais aqui, aliás, 2 trilhões de reais pra resolver o problema do Brasil. O problema do Brasil é que o salário mínimo é muito baixo. Eu quero um salário mínimo de 5 mil reais. Ele vai criar dinheiro e faz isso. A gente teria uma hiperinflação no Brasil. Então, o seu patrimônio que está em reais seria severamente afetado. Sim. Aí você pensa, meus imóveis me garantem. Mas numa condição realmente de hiperinflação, de caos, o preço dos imóveis também cai em nível real. Seu imóvel não vale nada. Quanto é que vale o imóvel na Venezuela Nossa, hoje? eu ia falar isso agora. Ou na Argentina? Mas quem quer comprar? Pois é, exatamente. Então, você quer mudar pra Argentina? Lógico que Buenos Aires é muito melhor do que Caracas. Mas será que um imóvel em Buenos Aires hoje vale mais do que valia há 15 anos, quando a situação lá era mais estável? Eu não sei. Então, o Brasil iria passar por severos problemas se isso acontecesse. O que aconteceria com o Bitcoin? Bitcoin não tá nem aí pro Brasil. Ele tá fora. Então você protegeria o seu patrimônio. Essa é a maneira mais simples que existe. Agora, se você falar, não, eu quero ter uma conta especificamente nos Estados Unidos. Também não é complicado você abrir a conta, você enviar dinheiro. Sim. É muito mais simples. Uma parte mais complicada é a questão dos impostos. Porque você passa a ter algumas obrigações, tem que declarar no imposto de renda. Não é um bicho de 7 cabeças, mas também Mas vai não dar é essa tão dor de fácil. cabeça. Sim. Entendeu? E outra coisa que eu queria que você explicasse é sobre ai, meu Deus, sumiu. Como é que fala agora? O imobiliário? Fundo imobiliário? Fundo imobiliário, isso. Como ele funciona? Em termos práticos, assim. Se a gente for pensar em um fundo de investimento no geral, imagine um condomínio de investidores. Esse condomínio se reúne, ele junta recursos, ele dá para uma gestora, vai ter um responsável por alocar aqueles recursos. Isso é um fundo de investimento. Vai ter um auditor para ver se está tudo acontecendo bem, vai ter um administrador, os recursos ficam em um banco. Então, essa é a figura de um fundo de investimento. E no fundo de investimento imobiliário, que é conhecido pela sigla, né, FII, F-I-I, você tem a mesma coisa, só que voltada para a parte dos imóveis, né, ou construção ou exploração de imóveis. Só que esse fundo tem algumas características diferentes de outros fundos. Você pega um fundo de ações, por exemplo, que tem a finalidade de comprar participação em empresas que são negociadas em bolsa, né? Tem que fazer isso aí com 67% do patrimônio do fundo e queriam aumentar para 75%. Tem até que ver se aumentou ou não. Mas enfim, a maior parte do dinheiro você vai investir em ações. E essas empresas pagam dividendos, mas o dinheiro fica dentro do fundo para ser reinvestido em mais ações. O fundo não distribui o que ele tem de dividendo, né? Que é uma partezinha do lucro que vai para o investidor. No fundo de investimento imobiliário é o oposto. Tudo que os fundos geram de renda, imagina um fundo que tem shoppings no portfólio. Aí os lojistas pagam aluguel para o shopping. Ele pega esse dinheiro e 95% dele tem que ir para os investidores. Então, é uma maneira que você tem hoje de fazer algo que o brasileiro gosta muito, que é investir em imóvel, o que é um reflexo de duas coisas, né? Primeiro, que o mercado imobiliário é bom,
Sim. né? Nos Estados Unidos é um dos mais lucrativos do mundo. E aqui no Brasil, como a gente tem um histórico de inflação muito grande, era uma forma de se proteger, comprar terra. Tem um bem. Porque o preço ele acompanharia um pouco a inflação. Uhum. Então você consegue investir em imóveis, só que de uma forma muito diferente da tradicional. Porque comprar um imóvel não é barato. Tanto que a maior parte das E dá pessoas uma faz dor o de quê? cabeça. Financiamento. E aí você aloca um dinheiro que você não tem, assume uma dívida gigantesca em um único empreendimento, que é aquele imóvel. E se aquilo tem um problema? E se de repente você tá morando naquele imóvel, mas a vizinhança passa a ficar muito ruim? Ele desvaloriza e todo o seu patrimônio tá lá. Fundo imobiliário, não. Você abre um bar ou uma igreja do lado, e não porque esteja falando mal de qualquer uma das duas coisas, mas abriu, a gente sabe, o valor do imóvel Sim. automaticamente diminui. E aí, de repente, você fez uma puta casa legal, o terreno é bom, mas você não consegue alugar, não consegue vender, porque ninguém quer morar do lado, porque faz muito barulho, muita bagunça. Exatamente. O fundo imobiliário, e se for vender, não vai vender rápido, Não. porque Não, é e vai ter pouco que diminuir líquido. o valor. Exatamente. É. Fundo imobiliário, não. Além dessa vantagem de você ter uma renda mensal entrando no seu bolso, que é isenta de imposto de renda. E pensando, né? Vamos supor, você comprou um imóvel de 500 mil e você tem 500 mil para investir em fundo imobiliário, comparando os dois. Uhum. O imóvel de 500 mil é um único ativo. Com 500 mil, você pode comprar participação em todos os fundos imobiliários da Bolsa do Brasil. Que por Esse mês vai imóvel- te render quanto? Não entendi. Que por mês vai te render quanto? Pois é. Ele deve render até mais do que o imóvel, que Sim. depende. Mas rende bem, né? Vamos botar que ele renda a mesma coisa. Tá. Só que aqui você paga imposto de renda. Você pode pagar até 27,5% de imposto de renda. Tem o trabalho de lidar com o inquilino diretamente. É você que tem que fazer isso. Ou você contrata alguém, mas já perde mais dinheiro por conta disso. Aqui você ganha o dinheiro isento de imposto de renda e você em si só tem o trabalho de entender se você vai continuar sendo dono daqueles imóveis ou se vale a pena vender alguns para comprar outros. Sim. Então todo o trabalho é terceirizado, você consegue diversificar o seu patrimônio e consegue ser dono de tipos de imóveis que pessoas comuns não conseguem. Ou você conhece alguém que é dono de um shopping, né? Sem ser por fundo imobiliário. Hoje em dia eu até conheço, mas é o cara que é bilionário, pô. Sim. Dono de hospital, dono de faculdade, dono de fazenda. Aqui você pode ser dono de partes de todos esses imóveis e construir um patrimônio muito diversificado. Teve um cara que escreveu Legal. aqui que pega o dinheiro do fundo imobiliário e investe em Bitcoin. É uma boa, eu acho, né? Lógico que tem que ver as proporções da carteira dele, né? Pra não ter nem muito nem pouco. Tem um- Mas eu acho interessante. Tem um viajante que disse que ele está assistindo a gente da Argentina e diz que os imóveis por lá são dolarizados. Pois é, Sim. porque ninguém mais negocia imóvel em peso, porque muda Sim. todo dia, pô. Na verdade, a maioria dos negócios lá são feitos em dólar. Não negocia muito em peso. Aqui Meu no irmão Brasil já mora lá, tivemos também. Teu irmão mora lá? Sim. É. Aqui no Brasil já tivemos isso também, imóvel negociado em dólar. Porque chega um ponto onde a moeda lá, ela é tão pouco estável que você não faz mais contas naquela moeda, né? Sim. Uma das características da moeda, a gente falou de Bitcoin, por exemplo, eu entendo que o Bitcoin vai ser uma reserva de valor, que é uma das 3 características. As outras 2 é ser um meio de troca. Foi assim que a moeda acabou surgindo na sociedade. Se a Cris, ela planta mandioca. E eu sou um ferreiro, eu fabrico espadas. E a Cris quer comprar uma espada, ela vem com a mandioca e fala, Bruno, tá aqui mandioca, me dá a espada. Eu falo, mas eu não quero mandioca, eu não como mandioca. Eu quero maçã. A Yais, ela produz maçãs. Aí você tem que trocar a mandioca pela maçã pra ver se eu vou querer depois te dar a espada. É muito complicado, é pouco dinâmico. Só que a Cris é esperta, ela vê que todo mundo precisa de sal. Então ela vai, troca a mandioca por sal, chega pra mim e fala, ó, vou te dar sal. Eu falo, bom, quero comer maçã, mas sal eu vou precisar também. Eu aceito trocar. Então por isso que o sal foi usado como moeda durante Sim. um tempo. É um meio de troca. O dinheiro tem que ser aquilo numa economia que é o mais líquido, né? É aquilo que é mais fácil de trocar. Por isso o salário? Também é a origem da palavra salário. E a outra questão é que o dinheiro é uma unidade de conta. Você faz conta em dinheiro. Assim como o metro ele é usado para medir a altura e o quilo para você medir massa, né? Peso. O dinheiro é utilizado para que você veja o valor das coisas, né? Através de um sistema de preços. E na Argentina, se você for medir as coisas em pesos, a unidade de conta é muito ruim. Imagina se o metro todo dia mudasse de valor, assim. De Não, o unidade. metro de ontem agora é 1,05 m. Uhum. Aí daqui a um ano é 1,12 m. Aí depois é 1,30 m. Você para de fazer contas com metro, porque você quer uma unidade que seja estável. Exato. E o dinheiro deles é muito pouco estável. E o nosso também, né? Não é um primor de É. estabilidade, mas ainda é melhor do que o deles. Sim, Aí por isso que usam dólar, porque é muito mais estável. sim.